Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Amém. Vamos ler esse último versículo, irmãos? E é o versículo que nós leremos também aqui no encerramento, tá? Vamos ler? Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Que Deus abençoe a leitura e a exposição da sua palavra. Bom, hoje, meus irmãos, nessa linha que nós temos seguido na manhã do domingo, para que nós nos preparemos, né, para essa assembleia que nós vamos ter, a ideia hoje, depois de nós termos falado a respeito do ministério do presbítero, do caráter do presbítero, hoje eu gostaria de mostrar a você qual é o direcionamento bíblico para o desempenho do serviço do presbítero, como ele deve desempenhar o seu trabalho. Bom, o que nós podemos perceber é que a palavra de Deus apresenta no versículo 2 um verbinho que é justamente o verbo que sintetiza a tarefa do presbítero. Os irmãos podem ler aí no versículo 2, que é a primeira palavrinha que você vai encontrar. O texto diz: pastoreai o rebanho de Deus. Então, basicamente, irmãos, o que o presbítero deve fazer? Versículo 2 diz que ele deve fazer o quê? Pastorear. E a ideia de pastorear, meus irmãos, é que ele está à frente de um rebanho, diz o versículo 2 aqui. Agora, esse rebanho tem uma característica muito especial. O texto diz que esse rebanho é de quem? No versículo 2 está bem claro, né? Pastoreai o quê? O rebanho de Deus. E eu queria perguntar a você uma coisa, é que quando a gente fala sobre pastores e ovelhas, na nossa cultura, nós entendemos que é uma forma específica de a Bíblia tratar a relação que nós temos dentro da igreja. Nós somos irmãos, nós somos ovelhas e há um pastor. Agora, de onde você acha que Pedro tirou a ideia de que o povo de Deus pode ser chamado de rebanho de Deus? De onde você acha que Pedro aprendeu isso? Não é só porque o mestre Jesus disse, por exemplo, que ele era o bom pastor, mas esse foi o sentido, meus irmãos, da orientação que ele recebeu do próprio Cristo naquele momento da pós-ressurreição em que Jesus chama Pedro para conversar. Apenas para que os irmãos tenham noção completa do que eu estou dizendo, vamos lá para o Evangelho de João, por favor. Evangelho de João, eu quero ler com os irmãos no capítulo 21. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 21, e os irmãos vão ver que a ideia de rebanho já era algo que o próprio Pedro aprendeu que Deus é. Evangelho de João 21, vamos pegar aí os versículos de 15 a 17, que eu acho que já dá para ter uma noção daquilo que nós temos para falar. Vamos ver? O texto diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aí o que Jesus diz? Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: pastoreia as minhas ovelhas. Aí, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse para ele: apacenta as minhas ovelhas. A ideia aqui, irmãos, é a gente entender por que Jesus fez isso 3 vezes. Uma vez só não bastava?
Porque o que Jesus fez foi repetir a mesma coisa por 3 vezes. Por que ele não disse uma vez só? E aí existem algumas explicações interessantes que João Calvino faz desse texto. Primeiro, Jesus perguntou 3 vezes porque esse era o número exato de vezes que Pedro o havia negado. Então, se ele negou 3 vezes, Jesus fez ele confirmar o seu amor por ele também 3 vezes. Mas não é só isso que explica, meus irmãos, o que Jesus fez. Nós também podemos entender isso da seguinte forma. Qual é a implicação de nós percebermos o povo de Deus como ovelhas? Porque o que eu quero que os irmãos percebam é que esse tipo de designação não é simplesmente uma metáfora ou uma maneira, vamos dizer assim, mais bela, mais pomposa, mais carinhosa de se referir às ovelhas. Por que o povo de Deus é chamado de ovelha e o pastor é o pastor, não é? De onde que vem isso? Qual que é a implicação disso? Quando você fala, por exemplo, que nós somos o rebanho de Deus e que Jesus diz assim, pastorei as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, qual é a implicação disso, irmãos? Quando a gente fala que o povo de Deus é ovelha, qual que é a implicação disso? É só um nome bonitinho? Ou será que isso tem uma implicação, uma lição que a cultura daquela época poderia nos ensinar? O que será que... por que é importante nós pensarmos que nós somos ovelhas e há os pastores, não é? Eu acho que a resposta está no próprio Evangelho. Vamos voltar um pouquinho para o capítulo 10, que é onde Jesus fala sobre isso. No capítulo 10, Jesus se apresenta como bom pastor. Vamos pegar os 6 primeiros versículos, a gente vai ver algumas coisas interessantes que Jesus fala sobre isso. João capítulo 10, do 1 ao 6, o texto nos fala assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, o que esse é? É ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é quem? O pastor das ovelhas. Bom, é que nós talvez não tenhamos muita dimensão do que isso aqui significa, porque a gente... Alguém aqui cria ovelha, alguma coisa assim? Não, né? Então, a gente precisa mergulhar um pouquinho no contexto daquela época para entender isso. Quando você cuida de qualquer tipo de bicho, você tem que, na terra lá onde você está cultivando as suas coisas, na sua chácara, lá no seu sítio, na sua fazenda, quando você cria bicho, não é a mesma coisa de criar planta. Porque a primeira coisa que você tem que fazer para criar bicho, o que é? Você tem que fazer um cercadinho. Porque aí você vai colocar os bichos todos no mesmo lugar. E o que Jesus está dizendo é assim: quando você cria uma estrutura dessa, você sempre tem 2 caminhos para poder adentrar aquela estrutura. Por uma portinha, pela porta da frente, por assim dizer, e esse é o único caminho que tem. Quando você não quer entrar pela estrutura, pela porta, que é o lugar específico de onde o pastor deveria entrar e sair, qual que é a sua intenção para com os bichos que tem? Quando alguém vai tentar adentrar um cercadinho desse, uma estrutura dessa, essa pessoa quer o quê? Entrar sem ser vista para fazer o quê com o bicho? Roubar. E no caso da ovelha, o cercado não precisa ser muito alto, porque a ovelha não salta esse tipo de estrutura. Então, se você, num cercadinho baixo, não entra pela porta, mas entra por trás, o que você quer fazer com a ovelha? Roubar. Então, o que Jesus está dizendo é isso: se você não entra pela porta, mas você sobe por outra parte, o que você é? É um ladrão e salteador. Aplique isso para o pastoreio, meus irmãos. É porque essa é a figura de Jesus, tá? Você tem ali o cercadinho, você tem o lugar por onde se entra, por onde se sai, é o mesmo lugar, e se você não entra por ali, você é um ladrão, você é um salteador e você não quer a ovelha. Quando você aplica isso para a figura de pastoreio espiritual, que é a ideia de Pedro lá na primeira carta, e a de Jesus em João 21, o que isso quer dizer? O que significaria entrar por outra parte, quando você se refere à questão
do pastoreio espiritual, de guiar o seu rebanho. Talvez está meio nebuloso ainda? Então vamos para o versículo 3. O versículo 3 vai te ajudar na resposta dessa pergunta. O texto diz assim: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Aqui, irmãos, Jesus está falando da ovelha bicho mesmo, não da ovelha gente. De alguma forma que nós não sabemos, a ovelha conhece a voz do seu pastor. É por isso que você tem o cão pastor, que vai latindo, vai entrando na frente, atrás, para que as ovelhas não se percam. E é por isso que o pastor andava na frente e não atrás, porque a ovelha conhece o seu pastor. Jesus está falando, repito, da ovelha bicho. Agora, quando você usa esse princípio para o pastoreio espiritual, o que nós estaríamos querendo dizer? Meus irmãos, o pastor verdadeiro faz o quê? Ele entra por onde ele tem que entrar, e ele conduz as suas ovelhas para fora, e ele é que guia o caminho das ovelhas. Quando você entra por trás para roubar a ovelha, você está pensando em quê? Você está pensando em se aproveitar dela de alguma forma. Então esse é o ponto que Jesus está tratando aqui em João 10. Veja só o sentido, né? Versículo 5. Mas de nenhum modo seguirão o estranho. Antes, o que acontece? Fugirão dele. Então, se as ovelhas não estão sendo guiadas pelo seu próprio pastor, elas simplesmente não obedecem o comando. Então, o que esse cara precisa fazer? Ele precisa roubar a ovelha. Porque se ele entrar lá e chamar a ovelha não vai. Então, o que ele faz? Ele rouba a ovelha. O ponto, irmãos, é isso. E aí quando você vê Jesus falando para Pedro assim: apacenta os meus cordeiros, naquele contexto de tu me amas, tu sabes que eu te amo, tu me amas, tu sabes que eu te amo. Por que você acha que Jesus diz assim: apacenta as minhas ovelhas? Porque, irmãos, é só você lembrar do que aconteceu. Quando Pedro estava ali se aquecendo junto ao fogo, quando Jesus estava lá longe sendo levado pelos soldados, as pessoas chegaram em Pedro e perguntaram assim: você estava com Jesus? O que Pedro respondeu? Não sei nem quem é, não sei nem do que você está falando. O que essa atitude de Pedro demonstra, além de covardia? Que ele estava pensando na sua própria vida. Ele não estava pensando, meus irmãos, nos outros apóstolos, nos outros discípulos. Ele estava pensando apenas em se salvar. Então a ideia do falso pastoreio, do ladrão, do salteador, qual que é? É o cara que, em vez de pastorear junto com as ovelhas, ele se preocupa apenas consigo mesmo. É isso que Jesus disse que Pedro, para provar que ele o amava, certo? Não deveria mais fazer. É como se Jesus estivesse falando assim: Pedro, se você quer me seguir mesmo, de verdade, não tem essa de você tomar decisões apenas vislumbrando aquilo que é melhor, mais confortável ou mais importante para você. Pastoreio não é assim. E é só você perceber, meus irmãos, que é assim que nós, em alguns momentos, levamos a nossa vida com Deus. A vida com Deus tem alguns momentos onde você tem que tomar uma decisão radical, onde você tem que escolher entre uma coisa ou outra coisa. E qual é o critério que nos leva a escolher entre essa coisa ou a outra coisa? A gente deveria pensar assim: o que agrada a Deus? O que glorifica a Deus? O que reflete obediência ao Senhor? Mas em alguns momentos a gente faz o quê? O que é mais fácil? O que é melhor para mim? É igual quando a gente fala, por exemplo, sobre evangelização. Todo mundo sabe que tem que pregar o evangelho, todo mundo sabe que tem que dar testemunho de Jesus, todo mundo sabe que tem que falar sobre Cristo. Mas em alguns momentos a gente diz assim: olha, é melhor não, porque senão a gente cria algumas indisposições. Algumas vezes a gente pode criar alguns desconfortos, isso não é legal. Então é melhor a gente não falar, porque tem momento, não é todo momento que fala. Essa é uma das coisas que a gente diz. Então, se for para criar briga, é melhor ficar quieto. Irmãos, use esse critério e tente interpretar, por exemplo, aqueles versículos nos quais Paulo fala assim: pregue a palavra,
insista, quer seja oportuno, quer não seja oportuno, repreende. Como é que você vai usar esse critério de melhor não para esse mandamento bíblico de pregar a tempo e a fora de tempo? Como é que a gente faz as duas coisas ao mesmo tempo? Tem como ou não tem? Não tem. Mas o que a gente escolhe? A opção mais simples, mais confortável, mais, vamos dizer assim, eu não posso falar de igreja com fulano de tal, porque senão a conversa acaba, ele fica bravo comigo. Então não fale de igreja, fale do evangelho. Não dá certo também, porque isso, porque aquilo. É isso que Jesus estava ensinando para Pedro. Pedro, apacenta os cordeiros. Você lidera, você vai na frente. O perigo primeiro bate em você, depois as ovelhas. É isso que Jesus estava ensinando, meus irmãos. Eu acho que o versículo-chave aqui de João 10 é exatamente esse 3 aqui. O porteiro abre para o pastor, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Então, o que você pode perceber com esse tipo de palavreado que Pedro usa, pastorear o rebanho de Deus, é porque já existia naquela época, por causa da cultura de criação de ovelha, de criação de bicho que tinha, a ideia de que você poderia ou criar esses bichos para que eles fossem fortalecidos, para que eles fossem alimentados, ou você poderia ser alguém que viveria e venderia e teria as suas rendas a partir do furto de animais alheios, a partir desses meios escusos. Não entra pela frente, entra por trás. Da mesma forma, é possível ter o pastoreio como algo de benefício próprio e não de benefício para a ovelha? É por isso, meus irmãos, que Pedro usa esse palavreado na sua primeira carta. O texto diz que o presbítero deve pastorear. E como é que se pastoreia? Chamando a ovelha, conduzindo a ovelha e não entrando por trás do cercadinho. Essa metáfora, assim, ela está compreensível na mente de vocês? Deu para entender o que isso quer dizer ou não? Deu? Então, irmãos, com esse pensamento em mente, volte lá para a primeira carta agora e você vai entender outra coisa muito interessante aqui. Eu pergunto a você, quem deve pastorear? A resposta? Oi? Quem deve pastorear é o pastor. Só que, olha só o que Pedro está dizendo aqui. Se você fosse atribuir esse título a Pedro, você diria que Pedro era um pastor? Ou, em outras palavras, um reverendo? O que Pedro era, se a gente fosse observar as designações lá? Pedro era um apóstolo, não era? Apóstolo de Cristo, discípulo de Jesus. Mas como que ele se apresenta no versículo 1? O que Pedro diz que ele é? Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, Pedro falando, o quê? Presbítero como eles. Os irmãos perceberam? A ideia aqui, irmãos, é que a gente não pode pensar no título como uma gradação. E aqui eu quero repetir uma coisa que eu já disse, mas que é muito comum a gente pensar. A gente costuma dizer que na igreja existem essas gradações de ofício, né? Você pega um cara e ele é diácono. Se ele for um bom diácono, ele vai ser, abre aspas, promovido para presbítero. Isso não existe, tá? Isso não tem cabimento e não é bíblico. Porque o diácono faz uma coisa, o presbítero faz outra coisa. E o presbítero, Pedro está pensando assim, que presbítero é todo aquele que pastoreia, todo aquele que tem o objetivo de pastorear. E o presbítero, meus irmãos, é justamente o nome que Pedro se dá. Ele era um apóstolo, por assim dizer, mas para efeito de serviço, ele era um presbítero. E outra coisa que Pedro diz a respeito dele mesmo. Primeiro, ele era uma testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ele também era, segundo o versículo 1, o que mais? Co-participante da glória que há de ser revelada. Então, essas duas coisas aqui mostram qual é o tipo de pastoreio que nós devemos ter nas nossas igrejas por meio dos presbíteros. E eu acho que Pedro testemunha essa questão de ele ser alguém que viu os sofrimentos de Cristo, justamente, irmãos, porque quando ele escreveu essa carta aqui, o galo já tinha cantado, Jesus já tinha conversado com ele, e ele já tinha finalmente entendido qual era a sua missão. Então a ideia aqui é que, sim, o pastoreio vai fazer você
lidar com o sofrimento nas suas manifestações. Vai. E o texto aqui, irmãos, fala que Pedro foi testemunha dos sofrimentos de quem? De Cristo. Por que você acha que Pedro, quando ele fala a respeito do ministério dele com Cristo, ele foca justamente o sofrimento? Porque Pedro viu tanta coisa, irmãos. Pedro viu os milagres, Pedro viu a ressurreição, Pedro viu muita coisa. Pedro viu Jesus subindo aos céus, lá na presença dos 500 discípulos, conforme Atos capítulo 1. Mas ele diz aqui para nós que aquilo que ele viu mesmo, de todas as formas, foi o quê? Os sofrimentos de Cristo. Por que você acha que Pedro enfatiza justamente isso? Os sofrimentos de Cristo. Porque se você observar o que vem antes, no capítulo 4, qual é o tema do capítulo 4? Versículo 1 do capítulo 4. Alguém podia ler para nós? Na mesma carta, volte para o capítulo 4, versículo 1. Alguém podia ler para nós, por favor? Olha que coisa interessante, meus irmãos. O tema do capítulo 4 é o quê? Sofrimento. O texto está dizendo assim: Cristo sofreu na carne. Qual o tipo de sofrimento que Cristo sofreu na carne? Cruz. A morte na cruz. Que mais? Só? Coroa de espinho. Que mais? A lança. Os pregos nas mãos. Que mais, meus irmãos? Tem muita coisa, né? E olha só, às vezes a gente olha para esse sofrimento de Cristo e a gente pensa, ai que lindo, e pensar que tudo isso foi por mim. Verdade. Mas o que Pedro fala aqui? Cristo sofreu na carne. E o que vocês têm que fazer? O que está escrito aí? Armai-vos também vós do mesmo pensamento. A vida cristã é um convite ao sofrimento. Sim, sofrimento faz parte da nossa vida normal aqui. E por quê? Aí vem a explicação do texto. Pois aquele que sofreu na carne, deixou o pecado. A ideia do sofrimento, irmãos, se explica a partir do seguinte: em todos os momentos da sua vida, você vai ser confrontado com uma verdade muito, mas muito doída. Nós somos limitados. Nós temos dificuldade de fazer o que se deve fazer. Então, o sofrimento por excelência do Filho de Deus não é aquele sofrimento tipo assim: o pneu furou, eu estou desempregado, eu estou, vamos dizer, angustiado. Não é esse tipo de sofrimento. É o sofrimento que é característico da pessoa que quer uma vida santa. Porque quando você quer uma vida santa, a primeira coisa que você fica esperto é a natureza dos seus pensamentos e o sentido que eles vão. Se você começa a lidar com isso de uma forma séria, você vai perceber que tudo é capaz de tentar você. Tudo! Comida é capaz de tentar você, a bebida é capaz de tentar você, sucesso é capaz de tentar você. Aqui me permita uma coisa que nas notícias a gente viu. Todo mundo aqui viu o que aconteceu lá na escola de Suzano essa semana, não viu? Nas notícias? Aquela barbárie, aquela tragédia lá. Irmãos, acreditem se quiser. A polícia está investigando sobre as causas que levaram aqueles meninos a entrarem na escola armados e matarem aquelas pessoas. E atualmente, hoje, sabe qual é a causa que a polícia considera mais provável para que eles fizessem o que eles fizeram? A primeira hipótese que foi cogitada, é porque eles sofriam um bullying na escola. Zoavam com eles. Não é isso. Porque aí você estaria dizendo que é um comportamento justificável, né? A gente pode... Uma coisa justifica a outra. A culpa não é minha. É porque fizeram mal para mim, então eu vou retribuir com mal. Não é assim que funciona. O que a polícia, meus irmãos, está dizendo? Vejam as notícias lá e vocês vão perceber o seguinte. O que aqueles 2 meninos lá que entraram na escola queriam com aquele assassinato? A resposta da polícia: serem reconhecidos. Ficarem famosos. É isso que eles queriam. Aí você pensa, meu Deus, que absurdo. Pois é, mas isso é o que o ser humano, pecador, que pensa apenas em si mesmo, almeja com todas as coisas que faz. Você pode ficar famoso porque você joga bem futebol,
porque você descobriu uma coisa importante para a sociedade, mas não. Eu quero ficar famoso sendo conhecido como um assassino. Ai, que absurdo. Mas aí, se você for pesquisar, a polícia acredita no seguinte: a notícia que eu li dizia assim, que alguns anos atrás houve um massacre numa cidade chamada Columbine, nos Estados Unidos. Então aqueles 2 meninos falavam assim: imagina que legal, se da mesma forma que os assassinos daquela cidade nos Estados Unidos ficaram famosos, a gente também ficasse. Imagina que quando lembrassem assim, quais foram as maiores tragédias que aconteceram na humanidade, as pessoas falassem o nosso nome. Imagina que legal isso! Aí eles foram lá, passaram, segundo a notícia que eu li, 1 ano planejando e executaram. E com todos os requintes de crueldade, porque se os irmãos perceberam o andamento das coisas, aqui, irmãos, me desculpem, eu sei que é horrível falar sobre isso, que talvez você pense, aqui não é lugar de falar isso. Eu acredito no contrário, que aqui é o lugar onde a gente explica as coisas, não é? Então, pense, os meninos fizeram assim, eles alugaram um carro e eles mataram o dono daquele carro que alugou para eles, que era tio de um dos meninos, inclusive, não é? Aí eles foram lá na escola, fizeram isso e eles tinham um acordo para se matar depois disso. E o relato da polícia diz que a morte dos assassinos não foi suicídio. Um se matou. Aliás, um, antes de se matar, matou o outro. A ideia era assim, os 2 iam entrar na escola, depois os 2 iam dar um tiro na cabeça, os 2 iam morrer. Mas segundo o que a polícia disse, um matou o outro e depois se matou. Tudo isso por quê? Porque eu quero ficar famoso. Engraçado, né? É isso que eu estou dizendo, irmãos. O que sofreu na carne deixou o pecado. Jesus está nos ensinando o seguinte: você quer viver uma vida santa? Então você vai sofrer. Então você vai ter que negar os seus pensamentos. Então você vai ter que lutar ferozmente contra os impulsos pecaminosos da sua carne. E isso traz sofrimento. Isso traz sofrimento. Então, a ideia do texto é essa. O texto não está dizendo que você vai ter que sofrer na cruz, mas o texto diz no versículo 4 que você tem que se armar do mesmo quê? Pensamento, ou seja, do mesmo propósito. Qual é o propósito? Se eu quero deixar o pecado, eu tenho que sofrer na carne. Não tem outro jeito. Então, a ideia aqui, meus irmãos, é que o sofrimento, segundo essa linha que Pedro está seguindo, é a única alternativa para que você consiga alcançar a glória eterna e deixar o pecado. Não tem como deixar o pecado sem sofrer. Não existe maneira disso. Por quê? Olha só o que diz no versículo 2. Para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. É o que o texto está dizendo. Então, irmãos, o que nós encontramos aqui é, se você quiser viver uma vida confortável, uma vida sem sofrimento, uma vida sem autonegação, qual é o destino que essa vida leva? Qual é? Se você quiser viver essa vida sem sofrer, para onde que você vai? Oi? Mas pode falar essa palavra? Pode, porque ele existe, ele é real. Nós temos que saber disso. Para onde que você vai se você viver nesse mundo sem sofrer? Pois é, para o inferno. Porque você não vai negar as suas próprias vontades e as suas próprias paixões. É isso. E aí, irmãos, o versículo 3 tem uma orientação de Pedro. Basta o tempo decorrido para ter executado a vontade dos gentios. Ele está falando, acabou a hora, acabou o tempo, chega disso. Chega de andar em dissoluções, em concupiscências, em borracheiras, em orgias, em bebedices e em detestáveis idolatrias. Pedro diz, acabou a hora, chega disso, chega disso. Então, irmãos, por que Pedro disse que ele foi uma testemunha dos sofrimentos de Cristo e que ele é um coparticipante da glória que há de ser revelada? Porque ele percebeu que esse é o caminho da vida cristã. Quando ele resolveu, apóstolo Pedro, levar uma vida confortável, a primeira coisa que ele fez foi negar Jesus. Porque imagine se Pedro tivesse dito assim, você estava com Jesus? Sim, eu estava, eu era um dos discípulos dele. É capaz das pessoas falarem assim, viu, soldados, vocês estão levando Jesus aí, volta aí rapidinho, tem mais um aqui, ó. Pega esse aqui e leva junto, porque ele também estava.
Pedro pensou, eu não vou passar por isso, imagina, eu não vou viver isso, eu não vou passar por isso, é melhor ficar quieto aqui. E aí Pedro começou a falar, e o texto, meus irmãos, dos evangelhos, todos os 4 evangelhos contam essa história para nós. A Bíblia nos diz que o apóstolo Pedro até praguejava para dar a impressão de que ele não era um seguidor de Jesus. E isso é interessante, as pessoas falaram assim, olha, você é um deles sim, porque pelo jeito que você fala, dá para saber que você é um deles. Aí o que Pedro começou a fazer? Praguejar. Ele começou a dizer assim, então já que os filhos de Deus têm um palavreado bonito e tal, então eu vou começar a falar uns palavrão aqui para ninguém pensar que eu sou crente. E Pedro começou a praguejar. Você viu como é que é? Tudo isso porque Pedro decidiu o quê? Viver uma vida confortável. Só isso. Eu não vou me envolver com sofrimento, não. Então, o que Jesus ensinou para ele? Pedro, você me ama? Então apacenta os meus cordeiros. Quer dizer, não tem como escapar disso, não. A mensagem, irmãos, que a palavra de Deus prega é essa. Então, é exatamente esse o sentido do pastoreio que o presbítero deve adotar. Primeiro, tem que lembrar dos sofrimentos de Cristo. Depois tem que lembrar da glória que há de ser revelada. E eu acho interessante esse foco aqui, porque glória, meus irmãos, num sentido pleno, só é depois. Que tipo de glória você vai ter aqui? Aqui, agora. Que tipo de glória você vai ter aqui? Vou contar uma história para vocês. Eu falei de um extremo, né? De ficar famoso, que os meninos lá do assassinato queriam ficar famosos. Eu vou contar uma história que aconteceu dentro de uma igreja. Daí você vê se já aconteceu na sua ou até mesmo com você. Numa igreja parecida com a nossa, que não é a nossa, tá? Foi falado sobre um irmão que devia ter alguns cuidados especiais, recursos financeiros. Aí um irmão chegou lá e falou assim, eu vou dar o que esse irmão precisa, eu vou dar um valor, lá era um valor alto, ele foi lá, deu um cheque, olha, com isso aqui você paga todas as coisas que são necessárias e tal, e beleza. Aí o pastor recebeu e falou, que bom que você está ajudando, Deus abençoe. E saiu. Aí depois, um outro caso, olha, tem gente passando necessidade aqui, não sei o que, a mesma pessoa, do quanto que é? Escreveu um cheque, deu lá para o pastor, e o pastor falou, obrigado, Deus abençoe. E aconteceu isso 3, 4, 5 vezes. Na 6ª vez ele falou assim, pastor, olha, o senhor não vai falar nada daquele irmão lá que foi ajudado, que eu ajudei, o senhor não vai comentar nada? Eu falei assim, o pastor disse, mas eu já não falei, Deus abençoe? Deus abençoa, não abençoa? Eu falei, não, mas é que o senhor não vai falar nada para a igreja? Do contrário, eu não ajudo mais. Você pensa assim, que absurdo. Mas irmãos, pensem, qual é o propósito, às vezes, no nosso coração, de a gente fazer uma coisa boa em prol de outra? Qual é? Vou contar outra coisa para você. Cargo na igreja, não o ofício, tá? Porque ofício é aqueles que você é ordenado para ser, diácono, presbítero. Cargo é presidente, líder de ministério e tal. Eu conheço pessoas que, se por exemplo, você tirar determinado ministério da igreja da mão delas, a pessoa vai morrer. A pessoa parece que ela vai ter um treco assim, e ela não vem mais na igreja. Qual que é a explicação para um ato desse? Se eu chegar e falar assim, olha, você serviu nessa parte aqui, mas agora nós vamos colocar você em outro lugar, nós vamos pôr outra pessoa. Mas eu faço isso há 20 anos e não sei o que, e tal, e pá, e se isso acontecer, eu saio da igreja. Graças a Deus que isso não acontece aqui, viu, irmãos? Amém? Não senti muita confiança, não, mas, em todo caso, eu acredito que todas essas posturas, aí você pensa assim, nossa, pastor, mas o senhor primeiro começou a falar de assassino, depois o senhor começou a falar de cargo na igreja? Pois é, porque é a mesma mentalidade, não é? Eu quero ficar famoso. E isso me leva a tomar algumas decisões que desagradam a Deus. Eu começo a perder a noção de que a igreja convida você a trilhar junto o caminho do sofrimento. Você tem que deixar o pecado. Não, glória não é aqui. Jesus mesmo fala assim, quando você ofertar alguma coisa com as suas mãos, a mão direita tem que ignorar o que a esquerda está fazendo. É o que a Bíblia diz. Então, eu acredito que Pedro é muito... por que ele está dizendo que ele é um co-participante da glória que há de ser revelado? Porque ele experimentou isso na sua própria vida.
porque ele sabia muito bem que não há nenhum proveito em você tentar viver uma vida confortável aqui e agora, buscando glórias aqui e agora, não dá. Até porque, irmãos, os evangelhos nos contam que depois que o galo canta, Jesus passou ali na frente de onde Pedro estava e os olhares se cruzaram. E quando esse olhar se cruza, o olhar de Cristo é um olhar de amor, é um olhar de graça, mas naquele momento Pedro chorou amargamente, porque ele percebeu o que ele tinha feito. Imagina o olho de Cristo olhando para você assim, pensando, você quer ajudar, mas seu propósito não é a edificação da igreja, não é nada disso, você está querendo aparecer, rapaz. É isso que acontece na vida da gente. E é por isso, meus irmãos, que Pedro, já que ele era uma testemunha do sofrimento e um coparticipante da glória, ele diz assim: você tem que pastorear o rebanho de Deus. Vocês, presbíteros, têm que pastorear o rebanho de Deus. E como é que você pastoreia? Vamos pegar os minutinhos finais que nós temos e falar sobre isso. O foco do pastoreio, irmãos, é os testemunhos dos sofrimentos de Cristo e a coparticipação na glória. Como é que se faz isso de maneira prática? Primeira coisa, versículo 2 diz assim: o pastoreio não pode ser por constrangimento, mas espontaneamente. E qual é o motivo que Pedro dá para que isso aconteça? Ele diz assim: como Deus quer. O pastoreio deve ser espontâneo, ou seja, nós não podemos, meus irmãos, observar as táticas do constrangimento, mas tudo aquilo que nós fazemos precisa ser espontâneo. Ou seja, ninguém pode obrigar você a aceitar. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque para mim, um princípio pessoal que eu tenho de liderança é assim: ninguém obrigou você a aceitar, mas se você aceitou, aí eu posso obrigar. A nossa Constituição, inclusive, diz isso: ninguém pode ser constrangido a concorrer ou a aceitar cargo nenhum. Ninguém. Mas se você aceitou, aí você tem as suas obrigações. Então, eu não obrigo ninguém a aceitar nada, tá? Mas uma vez que... É por isso que a questão aqui é espontaneamente. Quer? Quero. É você que disse, não eu. Aceita? Aceito. É você que disse, não eu. Então, o constrangimento, irmãos, não é uma tática do pastoreio, tá? Outra coisa que a Bíblia diz que também não pode ser. O versículo 2 fala assim: nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Ou seja, você não pode pastorear como quem quer se aproveitar das suas ovelhas, tá? Você não pode pastorear como quem está querendo extrair recursos das suas ovelhas. Aí eu pergunto para você: quando o cara, em vez de pastorear, ele suga o que a ovelha tem, o que ele está buscando? Volta lá no versículo 1. Se a glória há de ser revelada ainda, quando o cara começa a sugar a ovelha aqui, o que ele está querendo? Glória aqui. Simples assim. Pastoreio não pode ser assim, meus irmãos. Inclusive porque o próprio apóstolo Paulo, em outro momento, já falou a respeito disso. Vá lá para a primeira carta de Timóteo, por favor. E você vai ver Paulo falando sobre isso. Capítulo 6, que é o último capítulo. Primeira de Timóteo 6, 3 a 5. Olha só o que diz aí. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo o quê? Que a piedade é? O que ela é? Fonte de lucro. Percebam, irmãos, quando o pastoreio começa a ser, vamos dizer assim, interesseiro, você já pode concluir algumas coisas que o apóstolo Paulo já está dizendo aqui. Se a doutrina das glórias futuras não é o que a pessoa ensina,
se a doutrina do sofrimento presente não é o que a pessoa ensina, o que a palavra de Deus diz que ela é? O versículo 4 tem um monte de coisa, junto com o versículo 5, mas eu quero destacar isso. O versículo 4 diz que a primeira coisa que essa pessoa é enfatuado. Alguém tem ideia do que isso quer dizer? Você chegar e falar assim, enfatuado, você é um enfatuado. O que é isso? É uma pessoa cheia de si, orgulhosa. Isso é uma pessoa enfatuada. A ideia do enfatuado é o peito cheio. Sabe, a pessoa que olha e fala assim, eu. Esse é o tipo de pessoa que é a enfatuada. E além de ser enfatuado, o versículo 4 tem uma coisa que eu adoro. O versículo 4 fala assim, é enfatuado e depois? Não sabe nada. Olha, gente, não sou eu falando não, é a Bíblia, tá? Quando você começa a perceber que o pastoreio deixa de ser algo que vislumbra as glórias futuras, você percebe que essa pessoa, primeiro, ela está orgulhosa, ela é cheia de si, ela não quer a Cristo. É duro falar isso, mas é o que a Bíblia diz. Ela não quer a Cristo, ela não quer Deus, ela não quer Jesus, ela só quer encher o seu próprio ego e ela não entende nada. Mas o que ela entende? O texto fala assim, tem mania por questões e contendas de palavras, quer dizer, adora falar, né? Tem uma lábia, tem uma maneira de cativar pelas palavras, tá? Inclusive é uma coisa interessante, irmãos. Você sabe uma das armas mais curiosas que essas pessoas que não pastoreiam segundo a vontade de Deus têm? Elogio. Quando a pessoa quer cativar você, o que ela começa a fazer com você? Elogiar. E eu não estou dizendo que o elogio é pecado ou que não pode ser feito, mas quando o elogio tem como objetivo você glorificar a Deus, é uma coisa. Eu não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer, mas eu, pelo menos no que eu posso compreender da Bíblia, eu entendo que quando o elogio glorifica a Deus, é uma coisa. Quando o elogio tem o objetivo de cativar a pessoa, é outro. Para mim é assim que eu vejo as coisas, tá? E quando a pessoa te elogia porque ela quer levar você para o lado dela, é uma coisa. Quando a pessoa te elogia porque ela quer conduzir você para a glória eterna, é outra coisa. Mas o que essas pessoas que não pastoreiam segundo a vontade de Deus, que são enfatuadas e não entendem nada, fazem? Elas têm mania por questões e contendas de palavras. Elas sabem utilizar muito bem o discurso. É aquela coisa assim, eu posso não entender o que essa pessoa diz, mas que ela fala bem, ela fala. Então, ela deve estar indo para algum lugar e eu vou atrás dela. É mais ou menos assim que funciona. E, irmãos, essas questões e contendas de palavras provocam o quê? O texto fala assim, ó, de que nascem, vamos listar as coisas aqui? Inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas. Eu não sei se você está entendendo o rumo disso aqui, mas a ideia, irmãos, se você pegar até o exemplo de Pedro, você pode aplicar isso da seguinte forma. O cara que está querendo cativar você com as palavras dele, através dos elogios e não sei o quê, é uma pessoa que ela pode até te elogiar, ela pode até te usar as palavras para atrair você, mas o que essa pessoa está ensinando você? Ela está ensinando você que você é a pessoa mais impressionante, mais bonita e mais importante do mundo. E qualquer pessoa que tenha um destaque maior do que o seu, deve ser derrubada a qualquer custo. Então é aquela pessoa mais ou menos assim. A inveja nasce no coração dela e ela fala assim, tá vendo fulano? Deve ter alguma coisa errada na vida do fulano, porque ninguém cresce assim do dia para a noite sem fazer coisa errada. Tem caroço nesse angu aí. Será? Não, tem. Pode ter certeza que tem. Qual que é a base que a pessoa tem para afirmar isso? Zero. Mas ela faz isso. Por quê? Porque qual que é o objetivo dela? Cativar. Aquele ali, ó, eu sou capaz de apostar um braço que ele está fazendo coisa que não pode. Mas baseado em que você afirma isso? Não, eu acho. E irmãos, é esse discurso que cativa. É quando você começa a olhar ao redor e começa a espalhar esse tipo de coisa. Se você é alguém desse jeito, o texto diz algumas coisas sobre você. Além das suspeitas malignas, nascem também altercações sem fim. E esses homens que são assim, veja como a Bíblia os descreve, versículo 5. A mente desses homens é o quê? Leia isso com toda a sua força. A mente desses homens é pervertida e ela é privada da verdade.
Olha que descrição, meus irmãos. Olha o que a Bíblia está falando. Se o pastoreio é assim, esses homens são pervertidos e eles são privados da verdade. Por quê? Porque eles supõem que a piedade é o quê? Fonte de lucro. Essas pessoas não estão interessadas em você e em conduzir a sua vida para a glória eterna. Elas estão preocupadas em crescer financeira e prosperamente neste mundo. Irmãos, qual é a arma que as pessoas usam para isso acontecer? Palavras. Words, se você gosta de inglês. Palavras. Palavras. Por isso que a palavra é uma coisa tão importante. Por isso que o presbítero precisa ser um conhecedor da palavra. Porque o cara que tem domínio do discurso, o cara que fala bem, ele sabe muito bem que o que ele fala pouco importa. Porque tem pessoa que gosta de um discurso, né? Que gosta de uma eloquência, mas isso em si mesmo não quer dizer nada. A arma do falso pastoreio é a palavra. Tá? Lembra disso. E é exatamente nesse sentido, meus irmãos, que Pedro vai colocar. O pastoreio não pode ser por constrangimento. São 3 coisas que não podem ser. Não pode ser por constrangimento, mas espontaneamente. Não pode ser por sórdida ganância, tá? Mas de boa vontade. E por fim, o pastoreio não pode ser o quê? Se você voltar lá para a primeira carta de Pedro, você vai ver. Não pode ser por constrangimento, não pode ser por sórdida ganância e também não pode ser o quê? Nem como dominadores dos que foram confiados. Existe uma grande tentação dentro do pastoreio, meus irmãos, porque o pastoreio vai dar algum tipo de proeminência para a pessoa. O pastoreio vai fazer você ser conhecido, você vai ter destaque no meio da igreja, é claro que vai, porque é algo que, vamos dizer assim, é osso do ofício. Mas, o pastoreio também pode trazer uma grande tentação. Você pode começar a achar que essas ovelhas pertencem a você. Que elas têm que fazer exatamente o que você quer. E é por isso, meus irmãos, que no versículo 2, Pedro deixa claro uma coisa. De quem é o rebanho? De quem é o rebanho? Pastoreai o rebanho de Deus. O rebanho não é meu. E é exatamente por isso que Pedro está dizendo isso. O pastor não pode ser, o presbítero não pode ser um dominador. Mas o que ele tem que ser? Olha como Pedro usa as palavras. Em vez de dominador do rebanho, o que você vai ser? Modelo do rebanho. E isso é uma coisa que acontece ipsis literis com todos os pastores que são dominadores, os presbíteros que são dominadores. Eles mandam. Mas a vida deles, o testemunho deles, como que é? Gente, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando, tá? O cara que é dominador, obrigatoriamente não é modelo do rebanho. Não é. Por que ele não é? Porque se ele não pastoreia sendo modelo, ele não está compreendendo que o rebanho não é de Deus. Ele está achando que o rebanho pertence a ele. Então ele é o cara que se incomoda com tudo. Com a maneira que a ovelha senta, com a maneira que a ovelha levanta, com a maneira que a ovelha anda, com a maneira... Eu não estou falando assim... irmãos, isso acontece. Às vezes, eu me lembro de um caso, quando eu era seminarista, a gente tinha evangelizado algumas crianças que se tornaram adolescentes, começou no acampamento da UCP, depois foi para a UPA, e eu lembro de um adolescente lá da Central, que sempre ia de boné no culto da noite. Sempre. Aí tinha uma irmãzinha lá, abençoada, que ela chegava para o pastor na época e falava assim: pastor, o senhor tem que falar alguma coisa. Como é que pode o menino ficar entrando aí de boné na igreja, que desrespeito, que falta de respeito, negócio esse? Tem que falar, pastor, tem que falar. Aí um dia o pastor falou alguma coisa da liturgia sobre isso. Olha, nós queremos lembrar os irmãos de que a casa de Deus é um lugar de respeito. Então, se você está de boné, tire o boné. Se você está de chapéu, tire o chapéu. Aí, lá na porta, o que aquela irmã falou para o pastor? Pastor, o senhor não precisava falar isso no púlpito, né, pastor? Gente, eu não estou brincando. Eu era só um seminarista bobinho, ingênuo, mas isso aconteceu na minha frente. Em vez da a hora que a irmã estava chegando, eu pensei assim: aquela irmã vai dar um apertão de mão no pastor, falando assim: muito bom, pastor, isso mesmo, pastor. Ela chegou e falou assim: pastor,
O senhor falar isso no púlpito também não dá, né, pastor? E eu confesso que naquela hora eu fiquei pensando assim, gente, como é que pode, né? Mas é esse tipo de atitude, irmãos, que eu estou querendo dizer que é própria do dominador. Não é modelo. É apenas uma pessoa que fala. Se ela fizer assim, está errado. Se ela mudar e fazer de outro jeito, está errado também. E se ela resolver não fazer nada, aí está mais errado ainda. É assim que o dominador é. Qual que é o modelo dele? É ele mesmo. Então, já que as pessoas mudam de mentalidade, ele também vai mudar os pressupostos do pastoreio dele. O texto diz que não se pode ser um dominador, mas eles têm que ser modelo. E é exatamente isso, irmãos, que Pedro, novamente, aprendeu. Não adiantava nada ele ser uma testemunha do sofrimento de Cristo se ele também não tivesse compreendido que esse tipo de coisa tinha que ser adotado por ele. Então não adianta eu ter visto sem que eu pratique. Não adianta você ter conhecimento de como as coisas funcionam sem adotar isso como uma prática da sua vida. Por causa disso, Pedro diz, tem que ser modelo. Não adianta você querer achar que, então, às vezes as pessoas falam assim, ser presbítero é muita responsabilidade. É mesmo, viu? E é mesmo. Não ache que é simplesmente fazer uma reunião por mês e aprovar coisa e começar a mandar nas ovelhas e mandar nas pessoas. Não é. Tem muita coisa que é própria do presbítero que a gente tem que lembrar. Ele é uma testemunha do sofrimento de Cristo. Tá? E aí, irmãos, olha só a maneira brilhante, no meu ponto de vista, que Pedro termina o discurso dele no versículo 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Aí, por que eu acho isso brilhante? Porque Pedro está falando sobre como as pessoas devem pastorear. E como é que ele encerra o argumento? Meus irmãos, se o presbítero pastoreia, quem pastoreia o presbítero? Hein? Vou repetir a pergunta. Se o presbítero pastoreia as ovelhas, quem pastoreia o presbítero? O texto diz, versículo 4, existe um Supremo Pastor. E o que esse Supremo Pastor vai dar para os presbíteros? Uma imarcessível, ou seja, algo que não murcha, que não definha, que não acaba, uma imarcessível coroa da glória. No dia que esse Supremo Pastor se manifestar. Aqui, obviamente, é uma referência à vinda de Cristo. No dia em que Cristo voltar, o Supremo Pastor voltar, vocês vão ter uma coroa da glória. A coroa da glória é só depois, então, pastor? É. Então nós somos chamados para sofrer? Sim. Esses são os homens que Deus levanta para pastorearem a igreja. E eles não podem fazer isso por constrangimento, nem por sorte da ganância, nem como dominadores dos que foram confiados. Então, para a gente encerrar, existem algumas coisas que podem ser ditas. Primeira coisa, se você gosta, vamos dizer assim, do serviço ordenado na casa de Deus, por causa da proeminência dele, eu já vou dizer uma coisa para você, você não vai aguentar. Porque o tratamento de Pedro foi assim. Pedro precisou ser humilhado, para que ele pudesse ser o pastor, aquele que seria o fundamento dos apóstolos, a pedra que edificaria a igreja. Pedro precisou se humilhar na presença de Deus. E novamente, o que não se humilhou, que foi Judas, o que aconteceu com ele mesmo? Se enforcou. Então, o caminho do pastoreio às vezes é assim. Mas está difícil, está complicado, está isso, está aquilo. Pois é. É assim. O que nós ganhamos com isso? Uma coroa de glória. Aí você pensa assim, só? E é exatamente aí que você precisa começar a perceber. O que leva você a querer a casa de Deus, a querer a palavra de Deus, a querer servir ao Senhor? Reconhecimento ou uma coroa de glória? O que é mais precioso para você? É esse tipo de coisa, irmãos, que Pedro está convidando as pessoas a pensarem. E apenas para você ter uma ideia de como Pedro levava isso a sério. No texto que vem logo em sequência, que é dos versículos 5 em diante, Pedro vai conversar com os jovens. E ele fala assim para os jovens o quê? Versículo 5. Sede submissos aos que são mais velhos. Outrossim no trato de uns com os outros. Cingivos todos de quê?
de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Qual que é a conclusão dele? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Perceberam, irmãos? Como que a gente trata a ansiedade? Uma coisa assim, um insight muito interessante de Pedro aqui. Como é que a gente cura a ansiedade? Qual que é a resposta dele? Por esses versículos aí. Como que a gente cura a ansiedade? Às vezes eu faço essas perguntas. Se eu soubesse, né, seria tão bom, mas a Bíblia está falando. Como é que a gente cura a ansiedade? O que é que diz o versículo de número 7 aí, meus irmãos? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. O que antes disso está sendo dito no versículo 6? A gente só lança a nossa ansiedade quando a gente fizer o quê? Está vendo? Olha só. A cura da ansiedade qual é? Humilhação. É você lembrar que soberba é aquele momento em que você pensa no seu projeto de vida, você pensa nos seus interesses, você pensa no caminho que você traçou e pensa, isso aqui não está acontecendo, gente. Tem alguma coisa errada. Tem mesmo. A gente planejando a nossa vida, achando que é só prosperar, que é só crescer, que crescimento é aquela plantinha que você rega e que você vai cultivando até ela nascer e dar frutos. Não. É por isso que a gente vive ansioso o tempo todo. Nosso projeto de vida não dá certo. Nosso projeto de vida falha. A gente só pensa no nosso lucro, né? Aí vem o nosso problema, aí vem as nossas dificuldades. Ai, meu Deus, o que está acontecendo? Isso está acontecendo. A cura da ansiedade, irmãos, é simples. Humilhação. Quem tem que ser o primeiro a se humilhar na igreja? Volta lá. Quem pastoreia. Começa assim. Tá? Então, essa é a ideia, meus irmãos, de como o presbítero deve fazer o seu papel. Aí, para a gente resumir a aula em 4 perguntinhas. Primeiro, qual é a função dos presbíteros na igreja? Resposta? Pastorear o rebanho de Deus. As 3 perguntas finais. Como é que o pastor deve fazer isso? Não por constrangimento, mas espontaneamente. Segundo, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Terceiro, nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas se tornando modelos do rebanho. Tá? Essa é a maneira que o pastor, que o presbítero deve pastorear. Ok?